Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas a respeito do dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de mais uma vez conversar com a doutora Maiara Vasconcelos, ela que é advogada, faz parte da equipe da SVA, Souza Vasconcelos Advogados Associados, e a gente vai falar sobre um tema que tem muito a ver com o trabalhador. Trabalhou a vida inteira, e aí? A gente vai falar sobre previdência social e pensão por morte, porque, como diz o meu avô, a única certeza que a gente tem é que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai morrer. E aí a gente tem sempre os que a gente se preocupa, e a pensão por morte tem um pouco a ver com isso. Seja muito bem-vinda, doutora Maiara, prazer conversar com você. O prazer é todo meu, Carla. Um bom dia, agradeço o convite. É sempre muito bom trazer temas atuais e de grande relevância para o trabalhador, como você bem pontuou. Muito obrigada. Eu sempre gosto de começar fazendo um território para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Então, rapidamente, o que é previdência social? Quem tem direito a isso? Não. A Previdência Social é destinada a dar um amparo ao trabalhador, constituindo alguns benefícios, né, para aquelas pessoas que verteram alguma contribuição para esse regime. Então, nós estamos falando aí da aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria com os requisitos da idade, benefícios em razão da incapacidade temporária permanente e também a pensão por morte. Então, a pensão por morte ela está dentro desses benefícios elencados aquele trabalhador que converteu alguma contribuição para o INSS. E a pensão por morte, ela tem algumas peculiaridades, porque nós tivemos uma mudança da Previdência Social em 2019, que acabou desencadeando uma profunda alteração de alguns requisitos para que a pessoa faça ajuste à pensão por morte. Perfeito. Então, vamos entender o seguinte: o que é, na prática, esta pensão por morte? Como é que funciona isso em linhas gerais, para a gente entender? Ah, é isso. Bom, a pensão por morte é um benefício destinado para os dependentes daquele trabalhador, né? Então, quando eu falo dependentes, eu estou falando de primeira classe, né? Seriam aqueles mais próximos, esposa e filhos, e na ausência da esposa e filhos, a gente fala da segunda classe, que seriam pais ou irmãos, né? Então, é destinado para esses dependentes econômicos. E aí, quando eu falo filhos, são tantos os filhos legítimos, que a gente fala, né? Biológicos, quanto aqueles que são agregados ao coração e que têm a adoção. Então, eles também têm o mesmo direito à pensão por morte desse trabalhador. Perfeito. Na sua fala, teve uma palavra que me faz questionar. Você disse esposas. E aí eu quero saber se a pensão por morte também pode ser destinada a maridos, a esposos, ou se esta é uma questão de apenas quando um homem morre e deixa para sua mulher. E se na pensão por morte a gente já está bem entendendo a questão dos relacionamentos homoafetivos, ou seja, quando eu tenho dois homens casados e duas mulheres casadas. Bom, da relação marital ou de união estável, ela se estende tanto para as relações hétero, né, quanto para as relações homoafetivas também. Então, não há uma distinção na lei para uma classe específica. É para todos aqueles que têm a presunção de família, né? Então, a gente fala dos que são legalmente casados, que têm, por exemplo, né, a certidão de casamento, ou aqueles que constituíram a união, que às vezes nem têm isso documentado, mas viveram como se família fosse, né? Marido e mulher, quando eu falo marido e mulher, é marido, marido, mulher, mulher, ou marido e mulher em relação ao gênero homem e mulher mesmo, tá? Não há uma distinção na lei para as relações. Maravilha. E aí eu queria saber como é que a gente vai buscar isso? Como é que a gente vai em busca desse direito? Eu sou casada, o meu parceiro, o meu marido, a pessoa com quem eu vivo há muito tempo e já tenho esse relacionamento marital, né, digamos assim, estabelecido, faleceu. Ele já era aposentado, não é isso?
Sim, ele pode ser tanto aposentado ou como um trabalhador que ainda, embora não tenha preenchido os requisitos à concessão da aposentadoria, mas ele estava acobertado pelas condições da Previdência. Então, é bom a gente deixar isso claro, que não é só para quem era aposentado, mas para qualquer trabalhador, seja ele registrado em carteira assinada, ou autônomo, ou até mesmo microempreendedor individual, o MEI, todos esses que vierem a falecer poderão, né, deixar o benefício para os seus dependentes econômicos, companheiro, companheira, filhos, e na ausência desses, né, como havia mencionado, os pais ou eventuais irmãos. Perfeito. Então, a gente não está falando apenas de pessoas já aposentadas que falecem, e aí os que ficam têm direito. Então, ótimo, vamos explicar isso muito bem. Se eu tenho um parceiro, ele tem um emprego formal ou um microempreendedor individual, ou o que mais que eu posso ir buscar isso? A gente tem hoje algumas formas de contribuição com a Previdência. Então, a gente está habituado a ver a carteira assinada, né? O contribuinte obrigatório, porque ele é empregado. Mas tem casos, por exemplo, que a pessoa é autônoma, ela não é MEI, ela não tem não é microempreendedor individual, mas ela paga aquele carnezinho todo mês. Ela também está acobertada. Então, às vezes, até uma dona de casa que paga esse carnezinho, ela falece. Por exemplo, ela também tem o direito de deixar o benefício, né, para o seu companheiro ou para um filho, né, seja menor de idade, menor de 21 anos, ou que tem alguma incapacidade física, mental ou sensorial. A gente fala aquelas pessoas que são portadoras de condições, portadoras de deficiência. Tá? Então, eu só fiz essa analogia, porque às vezes a gente acha que é só aquele trabalhador, só o provedor, o arrimo da casa, que faz jus ao benefício, quando na verdade é qualquer contribuinte para a Previdência Social. Maravilha. E aí, a gente falou a respeito de quem são, quais são os trabalhadores que, ao falecerem, a sua família pode buscar a questão da pensão por morte. Afinal de contas, se de alguma forma paga a Previdência Social, para um dia se beneficiar, significa que esse trabalhador, de alguma forma, gerenciava ou trazia para esta família recursos, e agora esse indivíduo faleceu, não tem mais esse recurso, e pensão por morte vem muito para isso, né? Para suprir o que aquela pessoa compunha, né? Como ela colaborava com os recursos da existência da família. Exatamente. E até um ponto interessante, Carla, é chamarmos a atenção, porque nós tínhamos antes, na legislação anterior, quando a instituição do benefício da pensão por morte, a gente vai falar como fazer esse procedimento mais à frente, antes era calculado, inclusive, sobre a renda bruta daquele trabalhador, né? E hoje a sistemática do cálculo do próprio benefício mudou de forma considerável. Nós saímos de 100% da média salarial daquele trabalhador com um percentual de 50% da renda dele. E aí, o que a lei ela fez para tentar trazer um amparo para a viúva ou viúvo ou para os outros dependentes? Ela acrescentou um percentual de 10% para cada dependente. Vou exemplificar. Eu tenho uma família composta pelo pai, a mãe e um filho, por exemplo, menor de idade. O marido falece, deixa a viúva e seu filho. Esse benefício previdenciário vai ser estabelecido com a média de 70% da média salarial deste trabalhador, por exemplo, né? Vai ser 70% do ganho. E aí nós temos essa sistemática muito mais evidente dos aposentados. Então, a pessoa, por exemplo, era aposentada com 2 salários mínimos. Os seus dependentes vão receber 70% do valor dessa aposentadoria. Né? E aí, quando esse menino, né, essa criança, alcançar a maioridade aos 21 anos, se ele não for portador de deficiência, esse quinhão da parte deles, 10% que acrescentou no valor final, vai ser retirado do cálculo. E aí a esposa volta a receber apenas 60% do que o seu marido aposentado recebia. Né? Então, assim, a gente vê que isso modificou drasticamente os valores das pensões e acaba diminuindo, inclusive, a renda da própria família. Porque, como você bem pontuou, estava acostumado com a renda de todos ali, quando um dos provedores falece ou um dos componentes daquela família falece, há um empobrecimento da família. Só que a pensão por morte, muitas vezes, não vai trazer a equivalência daquela renda que eles tinham anteriormente.
né? Isso é muito drástico, é uma crítica que eu faço à nossa Previdência atual, eu vejo que a norma foi muito desfavorável ao trabalhador, contudo, é a sistemática da lei. E o que a gente busca é que, dentro do ordenamento jurídico que foi trazido para a gente trabalhar, sempre seja respeitado o melhor benefício para quem está fazendo o requerimento, né? Então, assim, tem algumas peculiaridades, inclusive para as viúvas que não têm, ou viúvos que não tenham a relação posta numa certidão de casamento, o reconhecimento da união estável na via administrativa junto ao INSS é muito complicado. Boa parte dos benefícios são indeferidos, porque o INSS exige inúmeros documentos, às vezes a pessoa não tem aquela documentação exigida para apresentar, e acaba tendo pedido indeferido. E muitas vezes deixa para lá, né? E aí eu vou emendar aqui sobre a questão do prazo a ser requerido do benefício, porque dentro das possibilidades jurídicas, a pensão por morte é um dos benefícios que ela não prescreve no sentido de você requerer, você pode pedir a qualquer tempo. Meu marido faleceu há 10 anos atrás, eu posso fazer o pedido hoje? Pode. A única questão é que a lei ela delimita a data dos efeitos financeiros. Eu vou receber da data do requerimento e não da data do óbito, mas eu posso fazer esse pedido a qualquer tempo, né? Então, é um ponto que a gente sempre alerta, porque às vezes a pessoa acha, passou muito tempo, eu não posso mais requerer. Pode sim. E aproveitando esse gancho, Carla, para a gente entrar até mesmo no próprio procedimento do requerimento da pensão por morte, nós temos aí um prazo legal que a lei define para fazer esse pedido administrativo junto ao INSS, né? E o prazo é de 90 dias da data do óbito. Aí você fala, Maera, se não prescreve o meu direito de requerer, por que eu tenho esse prazo de 90 dias? Porque, na verdade, esse prazo de 90 dias é o prazo que a lei dá para aquelas pessoas que estão em período de luto se organizarem para fazer o requerimento, ao ponto de que esse requerimento tenha os efeitos financeiros retroagidos à data do óbito. Então, ainda que eu faça depois do óbito, né, por exemplo, no 45 dias após o óbito, eu vou ter resguardado o meu direito ao recebimento dessa pensão desde a data do falecimento do meu companheiro ou companheira, ou de quem eu dependia financeiramente. Então, esse é um ponto interessante para as pessoas, às vezes, se atentarem, porque ainda que o direito dela não prescreva em relação a requerer, ela pode ter um preterimento em relação à parte financeira se ela não fizer dentro desse prazo. E a lei, ela traz um plus quando há algum dependente menor de idade, em que a lei estabelece a projeção desse prazo para 180 dias. E aí eu vou dizer até um fato pessoal que aconteceu na minha família. Meu irmão faleceu bem jovem, com 39 anos, deixou uma viúva e 2 filhos, e os 2 filhos deles, na época, eram menores de idade. Então, a projeção do prazo para a solicitação da pensão por morte não foi de 90 dias, foi de 180 dias por conta dessa condição dos dependentes serem menores de idade. Então, é só um fato bem relevante para que as pessoas se atentem, né, ao prazo para solicitar, e isso se torna até oportuno, né, Carla, se me permite, o programa em si, porque nós tivemos aí, sofremos muito com a pandemia, né, várias famílias perderam entes queridos, e depois disso, na região serrana, nós tivemos uma catástrofe que inúmeras famílias tiveram também vidas dizimadas. Então, o número de pensão por morte, por exemplo, aqui em Petrópolis, aumentou de forma exponencial nesses últimos 4 meses, por conta dessa tragédia. Então, assim, muitas pessoas eles estão atônitas com o que aconteceu e ainda não saiu nem da posição do luto para poder requerer. Então, o programa se torna esclarecedor para que essa pessoa possa saber, olha, eu tenho direito, eu tenho que requerer, eu tenho um prazo para analisar, para que eu tenha esse amparo financeiro durante todo esse período que eu estou aguardando, né? Então, isso é um ponto positivo, e agradeço aí o espaço do programa para nós podermos falar sobre isso. Na verdade, a gente que agradece, porque é muito importante quando a gente leva conteúdo de qualidade para quem está em casa, para que ele possa se munir de informações e fazer as decisões de forma mais assertiva. Nessa questão toda, muito interessante a gente falar sobre prazos. Eu acho que as pessoas precisam entender. Estar enlutado é muito doloroso, mas a gente precisa comer,
né? Eu sempre falo muito isso, né? O trabalhador, a trabalhadora, ele tá no luto, mas ele vai ter que comprar o arroz com feijão, a gente vai ter que andar para frente porque o filho menor de idade precisa ir para a escola e tal. Então, assim, tudo isso é importante quando a gente mune o nosso telespectador de informações para que ele consiga da melhor forma possível, nesse momento que está longe de ser fácil, encontrar apoio. Agora, você falou de várias questões sobre as alterações da lei em 2019, dentre elas a questão do percentual. Então, se o trabalhador ganhava 2 salários, vai ganhar 50, 60, 70, e aí vai fazer essa conta dependendo da quantidade, chegando ao máximo de 100% se aquele falecido tinha 5 pessoas como dependentes da vida dele. E aí, nesse contexto, a questão existe um piso para essa pensão por morte? Ou seja, se aquele trabalhador ganhava apenas um salário mínimo, mesmo assim vai entrar na conta 70%? Vai ser menos de um salário mínimo? Pode vir a ocorrer? Não, Carla, nesse caso, a gente tem um piso, tá, da concessão dos benefícios, nenhum benefício previdenciário pode ser abaixo de um salário mínimo, salvo os benefícios que a gente tem de utilização de tempo de contribuição do exterior, mas não é o caso da pensão por morte na maioria das vezes. Então, é garantido pelo menos um salário mínimo para esses dependentes da pessoa falecida. Então, isso já está resguardado. Por mais que há esse cálculo a ser feito, sempre vai respeitar. Se for abaixo do salário mínimo, o INSS vai ter que levar o limite do salário mínimo. Perfeito. E aí a gente volta para aquela discussão que não é a da nossa pauta, mas é a do nosso programa, do quanto o salário mínimo precisa ser valorizado, do quanto é importante que continuamente a gente não impute no salário mínimo apenas a inflação, mas o ganho real, para que essa viúva, esse viúvo, essa família que ia ganhar 60% e tal, tenha o mínimo digno que deveria ser o salário mínimo, que está longe de ser o mínimo necessário, mas que deveria ser pensado o tempo todo. Agora, uma questão quando a gente fala de pensão por morte, que eu ouvi por aí, é que agora tem tempo. Como é que funciona isso? Morreu a pessoa. Aí eu só vou ganhar por quanto tempo a pensão? Eu não, porque não quero morrer, não. Na legislação anterior, nós não tínhamos essa limitação, era uma pensão vitalícia, contudo, com alteração, como eu falei, foi uma alteração muito drástica para o trabalhador, foram designados alguns requisitos para o tempo de duração de benefícios, né? Já antecipo que para quem é portador de deficiência, o benefício é vitalício, tá? Então, não tem essa distinção. Para beneficiários da segunda classe, eu digo pais, também não tem limitação do tempo de duração, ou seja, é vitalícia. Contudo, para as companheiras, esposas, esposos, companheiros, há sim um prazo de validade dessa pensão. E o que a lei determinou, né? Ela faz a duração dessa pensão de acordo com a idade do dependente. Então, quanto mais jovem é essa viúva ou viúvo, menos tempo ela vai receber. Para vocês terem uma ideia, nas relações de união ou casamento, que duraram menos de 2 anos, por exemplo, a lei ela determina 4 meses apenas de pensão por morte. Então, o que você faz com 4 meses, né? Primeiro, você está sofrendo com o luto, e aquela pessoa com quem você projetou a sua vida, constituir família, foi tirado dos seus braços tão cedo, e aí você ainda fica sem aquele amparo, sem aquela projeção. E eu fico pensando, Carla, aqueles casos reais que a gente vê, da família que está se iniciando, a mulher e o homem, ou a mulher e a mulher vão iniciar a sua relação, alugam uma casa com um contrato de 3 anos, e uma delas falece.
e aí a outra tem que fazer a vigência daquele prazo, porque senão ela vai pagar a multa contratual, mas ela projetou o pagamento daquele aluguel com a renda da pessoa falecida, só que a lei só vai trazer para ela 4 meses de benefício. Então, é pouco tempo, é outra crítica que eu faço também a essa nossa reforma da Previdência, mas, como volto a dizer, é o que a lei estabeleceu. E dentro dessa projeção de idade, nós temos aí o escalonamento do tempo de duração. Nós podemos ter benefício de duração de 3 anos até vitalícios, aí vai ser de acordo com a idade do dependente. Então, eu vou fazer aqui só uma colinha, porque são dados, são períodos, Claro, né, não, mas para a é muito gente importante para poder a gente entender. indicar para os beneficiários, para as companhias, companheiros, né, de até 21 anos, a lei determina 3 anos de pagamento dessa pensão, desde que tenha se respeitado aquele período de 2 anos, superiores a 2 anos de convivência. De 21 anos a 26 anos, 6 anos de pagamento dessa pensão. Das pessoas que ficarem viúvas ou viúvos de 27 a 29, essa projeção é de 10 anos, de 30 anos a 40 anos de idade, a projeção é de 15 anos de recebimento, e, por fim, de 41 até 43, a projeção é de 20 anos para recebimento. Acima de 43, a pensão se torna vitalícia. Né? Então, a expectativa é que, quando o viúvo, quanto mais velho ele for, mais tempo de projeção desse benefício previdenciário ele vai ter da pensão por morte. Né? Então, é uma forma que a Previdência entendeu de enxugar gastos, mas que, na verdade, não trouxe amparo para o trabalhador, na minha visão. Pelo contrário, né? Criou uma sistemática muito engessada para fins de recebimento do benefício. E o outro... Desculpa. Pode falar, por favor. Não, pode. Se a gente for fazer uma conta assim, lá do último período, que as pessoas podem achar 20 anos, imagine você aí do outro lado, se eu estiver errada, a doutora me corrija. Eu, com 41 anos, fiquei viúva, e aí vou ter 20 anos para poder receber a pensão do meu falecido marido. Ou seja, quando eu tiver com 61, entrando na terceira idade, em que a vida é muito mais complexa, porque com 61 anos eu não vou estar aposentada por conta da própria Previdência Social, que mudou tudo, que eu vou ter que trabalhar para o resto da vida. Aí eu vou estar lá trabalhando para o resto da vida, já não vou ser mais uma jornalista no alto do mercado, só no que eu faço, provavelmente não, e aí ainda perderia a pensão, porque acabou o tempo. Acabou, agora você se vire. Agora você se vire daí para frente. Ou seja, realmente é muito cruel com quem perde alguém que estava construindo uma vida junto e que a vida foi, como diria Frei Antônio Moser, ceifada antes da hora. Isso é uma questão muito relevante da gente pensar, né? E quando a gente coloca a lei no caso concreto, na realidade brasileira, a gente se choca, a gente fala, olha, já é tão difícil o benefício, e às vezes a pessoa vai lá enlutada, e ainda tem o não da própria instituição, porque não analisou um documento, porque não reconheceu a união estável, porque passou um documento despercebido, não fez a exigência, porque às vezes a pessoa que faz o requerimento, ela nem sabe o que ela tem que levar. Sim. Então, ela chega lá com o que ela tem. E o INSS, às vezes, não tem nem a consideração de expedir uma carta de exigência, dizendo, olha, traga esse documento para eu apreciar. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fica desguarnecida até da própria informação e se contenta com o não, quando, na verdade, eu sou muito defensora dos direitos constitucionais. Eu entendo que não só a parte do direito do trabalhador na ativa, mas em relação aos benefícios previdenciários, isso é um direito alimentar, isso não pode ser em nenhum momento mitigado, tem que ser levado a sério. Então, eu tenho muito respeito com essa área do direito, porque realmente ela, como você falou, faz a diferença. É o alimento que está à mesa do trabalhador para ele e para a sua família, né? E, Carla, até aproveitando essa questão do alimento, da dependência, um ponto que eu também queria trazer para o nosso bate-papo é a questão daquelas pessoas que, ainda que não sejam viúvas, mas são divorciadas e tinham uma dependência econômica com o falecido, ou vice-versa, se elas também teriam esse amparo. Antes, nós tínhamos uma discussão na jurisprudência, nas decisões judiciais, e até muitos estudiosos do direito teriam ou não esse benefício ser pago para essa divorciada, e hoje a lei deixa claro que deve ser pago sim. Então, um exemplo, se eu sou divorciada, meu marido falece,
meu ex-marido falece, mas eu tinha com ele uma relação de dependência econômica. Ele, por exemplo, me pagava uma pensão alimentícia para me ajudar a me manter. Eu também vou ter direito a me subrogar com demais dependentes, inclusive com uma eventual esposa atual, para poder ter esse benefício também recebido. Então, é um ponto também para alertar para aquelas pessoas que ainda não têm essa dependência com o ex-marido ou ex-mulher, também fazem jus a esse benefício previdenciário. E até há pouco tempo nós tivemos uma sentença muito feliz na Vara Federal de uma senhora que ela se divorciou e o trabalhador, ele era até aposentado já, ele faleceu, então ela falou, olha, eu não tenho hoje mais renda, porque é ele que me determinava uma certa quantia para minha manutenção. E ela falou, eu só queria ter a minha dignidade. Então, nós ingressamos com a ação na Vara Federal, depois do juiz analisar todas as provas, verificou comprovadamente a dependência econômica dela, e ela teve o direito a recebimento da pensão por morte do seu ex-marido. Então, isso é interessante, que eu falo que é o salário emocional do advogado. E ela disse, olha, independente do dinheiro, eu só queria ter resguardado a minha dignidade, e isso eu consegui. Então, isso para a gente é algo que nos leva ao céu, por conta de ser útil, de alguma forma, na vida dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, isso é importante. Então, volto a dizer, a necessidade do direito previdenciário está sempre sendo trazido à tona para as pessoas ficarem informadas e não se contentarem com não, né? Vamos persistir aí até ter uma análise mais profunda se é meu direito ou não também, né? Então, tem essa análise do caso a caso. Perfeito. Maiara, eu queria te agradecer pelo bate-papo, a gente chegou no fim do programa. Se restou alguma dúvida para você que está aí em casa assistindo esse papo sobre Previdência Social e Pensão por Morte, entre em contato com a gente do Programa Trabalhador em Foco, através das mídias sociais da TV Petrópolis, e a gente vai ter o imenso prazer de passar os contatos da doutora Maiara Vasconcelos para que ela possa continuar te dando informações de forma plena. Não posso pedir que ela deixe os seus contatos, os seus celular ou e-mail, porque não é permitido pelas normas da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, mas eu estou aqui à disposição para te passar o contato, caso você tenha alguma dúvida, vai ser um prazer imenso. Maiara, muitíssimo agradecida, a gente volta em breve para falar mais sobre Previdência Social e o quanto é importante a gente esclarecer para o nosso telespectador que ele tem direito e pode buscar, e que aqui em Petrópolis existem os sindicatos que podem dar apoio e alguns escritórios de advocacia que entendem essa importância de ajudar o trabalhador. Obrigada, é sempre um prazer. Eu que agradeço, Carla, um imenso prazer estar aqui conversando com você e com todos que nos assistem, viu? Mais uma vez, Souza Vasconcelos agradece a parceria de estarmos aí sendo útil de alguma forma para a nossa sociedade. Com certeza. Obrigada, Mayara. Um beijo grande para você aí de casa. A gente volta em breve aqui na programação da TV Petrópolis. Um abraço, tchau, tchau.